Olá! Hoje vamos mergulhar num dos salmos mais fascinantes da Bíblia, o Salmo 49. Ele trata de uma questão que todo mundo já pensou em algum momento. Afinal, qual é o verdadeiro valor do dinheiro e da riqueza diante da vida e da morte? Vamos juntos explorar essa sabedoria. Para a gente começar, vale a pena lembrar de uma parábola que Jesus contou, a do rico insensato. Era um homem que tinha tanto, mas tanto, que o plano dele era só acumular cada vez mais, sem pensar em mais nada. E Deus olha para ele e diz: louco. Por quê? Porque naquela mesma noite a vida dele seria cobrada. Essa história já dá o tom do nosso assunto, né? A segurança que a gente acha que os bens materiais dão é uma ilusão. Pois é, o Salmo 49 pega exatamente esse problema e o trata como um grande enigma da vida. Ele não é só um poema, ele é uma canção de sabedoria, feita para nos ajudar a enxergar além das aparências, a questionar onde a gente realmente coloca a nossa confiança. E olha que interessante, o Salmo já começa com um convite para todo mundo. Ele não se dirige a um grupinho específico, mas a todos os povos, não importa se são ricos e pobres ou humildes e poderosos. A mensagem aqui é universal, porque toca naquilo que é fundamental para todo ser humano. E aí o salmista abre o coração, né? Ele joga no ar a pergunta que talvez muita gente já se fez. Por que eu deveria ter medo em tempos difíceis, principalmente quando vejo gente injusta prosperando ao meu redor? É uma pergunta que nasce de uma angústia real diante das injustiças que a gente vê por aí. Então, o Salmo começa a descrever a mentalidade de quem coloca toda a sua fé no dinheiro. Eles não só confiam, mas se gloriam, se vangloriam no que possuem. É como se a identidade deles viesse do saldo bancário. Essa atitude é uma forma de idolatria que dá uma falsa sensação de segurança e de superioridade. Só que tem um problema. Essa confiança toda, essa segurança que parece tão sólida, na verdade tem uma limitação gigantesca. Existe uma barreira que todo o dinheiro do mundo simplesmente não consegue ultrapassar. E o valor que o dinheiro tem diante dessa barreira é exatamente isso: zero. Nenhum centavo, nenhuma fortuna, por maior que seja, consegue comprar a coisa mais valiosa que existe: o resgate da nossa própria alma da morte. O próprio Salmo diz isso com todas as letras, de um jeito bem direto. A redenção, o resgate de uma alma, é caríssima. Tão cara que qualquer tentativa de usar riqueza para comprá-la é inútil. É melhor parar de tentar para sempre. E isso nos leva a uma realidade da qual ninguém pode escapar: a morte. Ela é o grande nivelador. Não quer saber de status, de conta bancária, de sabedoria. Diante dela, somos todos iguais. E toda aquela riqueza acumulada fica para trás, para outros usarem. Essa frase que funciona como um refrão no Salmo, e ela é bem forte, né? Que, apesar de toda a ostentação, a vida humana por si só é passageira. A comparação com os animais que perecem é para nos dar um choque de humildade e mostrar como a nossa existência é frágil sem uma esperança maior. Agora, a gente chega a uma imagem muito, muito poderosa. O Salmo desenha dois caminhos com dois pastores bem diferentes. De um lado, o caminho do mundo, onde o pastor é a própria morte, que guia seu rebanho direto para a sepultura. Uma imagem bem sombria, que contrasta totalmente com o bom pastor do Salmo 23, que nos guia para um destino de paz e justiça na casa do Senhor. Então, no meio dessa reflexão que parece até um pouco sem saída, o Salmo faz uma virada espetacular, com duas palavrinhas que mudam absolutamente tudo: mais Deus. É aqui que a esperança surge e ilumina toda a escuridão. E a virada é esta: mas Deus remirará minha alma do poder da morte. Onde toda a riqueza e o poder do homem falham, Deus age. Ele mesmo vai pagar o resgate, ele vai nos tirar das garras da sepultura. É uma declaração de fé e confiança imensa no poder e no amor de Deus. Essa palavra, remir, é a chave de tudo. É um termo que vem do mundo financeiro mesmo, de pagar um preço para libertar alguém de uma dívida ou da escravidão. O salmista, lá no Antigo Testamento, tinha essa esperança. E para nós, essa esperança se cumpriu de forma perfeita em Jesus Cristo, que pagou o preço que ninguém podia pagar com a sua própria vida. Então, a gente chega ao coração da mensagem. Existem duas formas de viver. Aqueles que se apegam à riqueza estão vivendo a sua melhor vida agora, com um tesouro que vai acabar. Mas quem confia na redenção de Deus está com os olhos no futuro, na promessa de uma vida que é eterna, um tesouro que nunca se perde. Certo.
Se essa verdade é tão poderosa, a pergunta que fica é: e daí? Como isso deveria mudar a nossa forma de viver no dia a dia? Como isso afeta as nossas decisões, os nossos medos e os nossos sonhos? E o finalzinho do salmo é super prático. Ele nos dá basicamente um passo a passo. Primeiro, não tenha medo quando os outros enriquecerem. Segundo, não tenha inveja da glória passageira deles. E terceiro, e mais importante, lembre-se sempre da realidade. Quando eles morrerem, nada disso vai com eles. E por que essa é a atitude sábia? Simplesmente porque a glória deles fica por aqui, não desce com eles para a sepultura. O salmo é até bem duro ao dizer que, no fim, eles jamais verão a luz. É um destino sombrio para quem escolheu o tesouro errado. E para fechar, o salmo repete aquela frase forte, mas agora com um detalhe crucial: sem entendimento. Uma pessoa pode ter todas as honras e riquezas do mundo, mas se não tiver entendimento dessas verdades eternas, o fim dela é o mesmo dos animais que perecem. E o objetivo deste salmo é justamente nos dar esse entendimento. E assim, essa análise do Salmo 49 nos deixa com a mesma pergunta que Jesus fez: onde é que está o nosso tesouro? Porque, no fim das contas, onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E a resposta a essa pergunta não define só como a gente vive, mas define também o nosso destino eterno.